Muito bem, gente. Nós estamos aqui, primeiro agradecendo a presença de vocês num dia complicado aí, porque tem futebol, a gente tem que ser mais ou menos rápido, senão os futebolistas vão ficar prejudicados. Mas, opa, peraí, sem querer aqui, sem querer. Voltando. Então, eu estou apresentando aqui a terceira parte desta minha pretensão de mostrar a automatização dos Correios brasileiros, né? É um assunto meio árido, mas ele acho que tem uma vantagem, é de que ele põe ao conhecimento de muita gente essas marcas das cartas, né? E que no Brasil, desde as Transorma, na década de 40, passando pela Telefunken nos anos 70, por este que eu vou apresentar hoje, que é dos anos no final da década dos anos 70 e começo dos anos 80, que completam essa primeira parte. Tem mais ainda duas partes, que é um equipamento misto de transição e o equipamento que está em uso até agora, praticamente. Se tiverem paciência para duas outras apresentações que seguem a esta, a gente vai combinar com o Igor para preparar. Bom, eu vou falar hoje da segunda fase eletrônica da automatização dos Correios no Brasil, que foi feita com os equipamentos da Nippon Electric Company, chamada de NEC. Então, tem um textinho aqui mais ou menos rápido, que eu vou ler e vocês acompanham. Em 22 de junho de 78, por ocasião da Brapex 3, foi inaugurado em Brasília o Centro de Triagem Automática, CTA. Este centro foi o primeiro no país a utilizar o sofisticado equipamento japonês da NEC. No Centro de Triagem da Avenida São João, em São Paulo, foi instalado o segundo equipamento em fevereiro de 79. Em março de 80, foi inaugurado o terceiro centro de triagem, desta vez no Rio de Janeiro. E em 26 de fevereiro de 81, foi inaugurado o Centro de Triagem do Jaguaré, em São Paulo, onde está instalado o quarto equipamento, onde esteve instalado. Né? O sistema NEC é um sistema integrado, composto por uma máquina separadora de formatos, faceadora e obliteradora. Acho que os nomes estão mais ou menos dizendo o que é que elas faziam. Uma máquina de leitura ótica, uma separadora intermediária, uma separadora final e um conjunto de postos de indexação e 4 conjuntos alimentadores e estocadores. No começo do processo, no início da linha, a carta coletada era processada pela primeira máquina para o posicionamento e obliteração. A etapa seguinte era a leitura ótica do CEP, o Código de Endereçamento Postal. Em qualquer ponto da linha, o objeto que não atendia às especificações ou os padrões do equipamento seria rejeitado e coletado em dispositivos auxiliares. Aquele rejeitado pela primeira máquina seria encaminhado à triagem manual. O rejeitado pela leitura ótica seria encaminhado aos postos ou mesas de codificação, onde seria feita a leitura visual. Em seguida, a leitura ótica ou a leitura visual, e digitação pelos operadores das mesas, a impressora lançava jatos de tinta fluorescente em forma de minúsculas gotas sobre a carta que passa em grande velocidade na sua frente. Estas gotinhas são lançadas e dirigidas de tal maneira que cada grupo de 8 gotas irá formar uma barra ligeiramente curvada. Cada um dos algarismos de 0 a 9 do CEP está representado por 3 barras, colocadas em posições diferentes
num espaço onde cabem 5 barras. Cada combinação de posições representa um dos dígitos do CEP. E cada sinal formado por 3 barras é sempre procedido por um bit inicial, como também cada conjunto completo de uma codificação. Deve-se observar que a leitura em um sistema japonês é feita sempre da direita para a esquerda. Quando as cartas são encaminhadas para os postos de leitura visual, recebem um número indicador de sua mesa, o posto de codificação, também na forma de barras. Para identificar este número, é utilizado outra codificação, sempre com um bit inicial, desta vez colocado do lado esquerdo, para evitar a coincidência com outra codificação. Após a impressão das barras, o processo prossegue com a leitura destas pelas diversas máquinas separadoras e o encaminhamento das cartas aos escaninhos de destino. Isso é uma apresentação geral e que isso se esclarece muito com as páginas as telas que se seguem, que vão esclarecer muitas das dúvidas. Então, nós temos a primeira coisa aqui, que seria a chave para o código do linear, o código da NEC, onde eu vejo aqui, para essa tabelinha, onde mostra os números de 1 a 0, que são os números componentes do CEP, e a posição das barras vermelhas dentro do espaço de cinco lugares, né? Então, você veja aqui, para o número CEP, o número 1 no CEP, seriam duas, neste espaço de 5, nós temos 3 barras, sendo que uma delas é chamado bit inicial. E esse aqui é o outro esquema de identificação das mesas. Eu não sei se vocês já estão sabendo, a gente está falando das coisas, o que seria o jeitão da coisa. O jeitão é esse aí. Nós vamos ver aqui. Então, temos 2 cartas do Centro de Triagem Automática da Avenida São João e do Centro de Triagem Automática do Jaguaré, São Paulo, números de São Paulo. E aqui que nós temos, ambas são tratadas pela leitura ótica. A leitura ótica só tem o número do CEP, não tem o número das mesas que vocês iriam ver numa barra, deixa eu ver se é isso aqui logo. Isto daqui você tem, vamos voltar lá, depois vamos, cada qual no seu tempo. Então, isso daqui seria a leitura do CEP 01035. O 0 é este primeiro conjunto aqui, de 3 barras, 2 espaços e uma barra inicial. Depois, o 1 é nesse outro espaço daqui, nós temos 3 barras juntas e o bit inicial para o número 1. Para os números 0, é a mesma coisa. Isso aqui eu fiz com lápis na minha coleção, na minha montagem, para facilitar a vida, né? Então, você pode ver aqui que o 0, aqui no terceiro grupo, é o 0 do primeiro grupo aqui. E por assim vai. E este é o bit inicial de toda a digitação, né? Então, isso, a leitora ótica fazia a leitura deste CEP que estava escrito aqui e imprimia isso oticamente. Isso é uma carta da fase experimental do centro em 78, em São Paulo. E essa daqui já uma carta com a mesma coisa, com o CEP agora 04502, também feita pela leitura ótica. Eu esqueci de falar no início dessa coisa, dessa apresentação, de que estas cartas todas estavam já adequadamente prontas para serem obliteradas. Esta é uma obliteração que era feita
pela máquina já no processo de separação, porque o selo estava posicionado na posição correta, e a obliteração era a obliteração típica do equipamento. E que ele exigia, para funcionar a contento, que as cartas fossem maquináveis, vamos dizer. Elas teriam que se adequar, por isso é que ela era os envelopes tipo recomendado pelos Correios, né? Que teriam que ter essa disposição, um pouco outras com tamanho ofício e tudo mais, mas que sempre que possibilitassem as máquinas lerem o CEP. E essa leitura do CEP era feita pela comparação ou pelos tipos das máquinas de escrever na época, ou de computador, ou por programas com as leituras, com as escritas, vamos dizer, padrão dos brasileiros, daquelas que mais se apresentavam, né? Colocadas na posição do que devia ser escrito ou indicado o CEP. Sempre a primeira informação da esquerda para a direita e de baixo para cima. É que o CEP sempre deve ser colocado nesta posição. Bom, então, passando adiante. Temos agora aqui a carta tratada pela leitora ótica, que é a leitora que ela lia e imprimia as barras, sem a interferência do operador, sem o número de mesa. O número de mesa estaria do lado esquerdo. E esta outra aqui é uma carta tratada pela leitora visual número 1, a mesa número 1. A gente pode ver aqui, deixa eu voltar lá para o código para a leitura 1, como é que ele fica assim, deixa eu ver. Que é isso aqui, já é o outro diferente. Leitura 1 são dois traços, um bit inicial e um traço. Então, voltando lá, é isso daqui. Certo? Então, vamos em frente. Aqui eu tenho leituras visual com indicação das mesas ou participação dos números, as mesas 2, 3, 4, 6 e 7. Cada uma delas aqui está indicada o número 2, o número 3, o número 4, mas eu estou achando que o meu mouse está... Vocês estão acompanhando o meu mouse, então essas três cartas de frente estão bem indicadas aqui. O trabalho que o Miguel me fez de colocar estes anéis aí para indicar foi muito importante. Então, isso tem exemplos aqui destas mesas de 7. São 15 os postos de codificação nesse sistema. Então, temos aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13. É muito monótono porque as cartas são praticamente iguais. Essas são exatamente iguais, com diferença de poucos dias do mesmo expedidor para o mesmo destinatário, e passando pela mesa 14 e pela mesa 15. O mesmo código, o mesmo destinatário. Dá para ver a similaridade, a igualdade, na verdade, a similaridade, a igualdade total entre as duas, com exceção da mesa, do número de mesa, das duas cartas. Aqui eu passo para uma segunda fase da apresentação, que são as características da impressão das barras. A gente começa pela altura delas. Então, nesta carta daqui da direita, eu tenho 9 milímetros de altura da barra. Então, a gente vê nitidamente as 8 gotinhas, estão bem espaçadas e dá para se ver isso. E eu vou num crescendo aqui, aliás, numa diminuição da altura das barras. Essa aqui, a seguinte, do lado esquerdo, 8 milímetros, embaixo 6 milímetros e 4 milímetros, quando as as gotinhas estão praticamente juntas. Eu não sei explicar por isso, alguma coisa no bico que expelia da impressora,
É possivelmente alguma coisa desse tipo, mas como eu não sou técnico nisso, e eu também não sou um pesquisador a fundo, eu sou um colecionador, que tinha muito material e fui selecionando as coisas padrão e as coisas que saíam do padrão. Então, essas apresentações minhas mostram o resultado desta observação, não de pesquisas que não é o meu campo, não porque eu não queira, mas porque eu não tenho a devida capacidade para fazer isso. Mas vamos em frente. Então, a primeira característica é a altura das barras. Aqui eu tenho a outra característica que eu falei, que é uma altura e uma forte inclinação. As barras, em vez de serem verticais, como deviam ser, elas estão praticamente inclinadas, totalmente inclinadas para a direita. Mais uma coisa aqui. A cor. A cor é um aspecto que é muito prejudicado nessas apresentações aqui que eu observei. Estas barras, elas, sob o efeito da luz fluorescente, dessa luz que a gente usa para verificar as fluorescências dos selos e tudo mais, elas são coisa formidável. A diferença, a gente põe numa mesa e põe a luz ultravioleta em cima, elas se destacam assim como elas dizem, tira daqui que eu não sou desse canto, eu vou para aquele lá, classifica daquele jeito, sabe? É um rosa padrão, eu chamei uma cor laranja intensa e uma cor rosa cinza, pelo menos 3 cores que se destacam muito fortemente. Depois eu tenho aqui, começa a característica de impressão das barras, impressões incompletas ou parcial, com 1, 2 ou 3 barras. Aqui da direita, a carta aqui de Porto Velho tem 1 barra só. Esta segunda, a do meio, com 2 barras. E a terceira com 3. Vocês me perguntam para isso, talvez uma explicação plausível seja de que as cartas tivessem encavalado umas das outras na hora de passar da impressão da barra. Ela foi digitada e só passou um pedaço. Não sei se isso é verdade, aos especialistas para me dizer. Sei que foi observado por mim. Depois nós temos mais aqui com impressões incompletas ou parcial, com 4, com 5 e com 6 barras. Foi mais lá. Aqui temos a impressão à direita ou à esquerda, da esquerda como se estivesse num plano inclinado, da esquerda para a direita. E aqui, num outro plano inclinado, da direita para a esquerda, terminando no centro. Mais outra coisa. Aqui, as falhas das 8 gotas. Aqui são bem legíveis, da carta da esquerda, são bem legíveis, visíveis, apenas as 5 gotas em cada barra. As outras 3, se a gente olha direitinho, se vê isso com a lâmpada fluorescente, elas estão espalhadas aqui por baixo. As outras 3 gotas das barras. Aqui só temos 7 barras e elas estão, a oitava gota, logo abaixo, como se estivessem milimetricamente desenhadas ou impressas. Eu já vou para frente. Nesta, a impressão falha novamente, com a terceira gota está totalmente deslocada da impressão, e aqui, na esquerda, a gota inferior está totalmente deslocada para a esquerda. Impressão falha. Uma mancha continuada acima e embaixo das barras. Não sei o que é isso. Um vazamento na impressora. Uma coisa bastante curiosa, mas não sei dizer. Explicar o funcionamento da máquina, né? Aqui, impressão falha, totalmente falha das. Você não sabia, a máquina a leitora não conseguia fazer essa leitura para classificar a máquina lendo o CEP. Então, ia para
descartava para leitura manual, leitura visual. Aqui, posição de impressão nas barras. Uma delas, do lado esquerdo, a impressão lateral do código, que não é o código do destinatário. O código estava marcado 04018. Eu não sei se eu cheguei a marcar aqui qual é o código que estava... 05 qualquer coisa. Você vê de lápis aí. Mas não tinha nada a ver com o código, com o CEP da carta. E não sei por que a carta entrou não na posição normal, mas numa posição vertical, e foi confundida com outra. Aqui um aerograma, viu, Miguel? Pode colocar isso aqui no trabalho que você está fazendo. Esse aerograma, certamente, ele foi dobrado na hora, não tinha uma rigidez boa no papel. Ele foi dobrado e ficou encavalado com um equipamento. Eu não posso dizer que CEP teria sido esse. É interessante essa coisa. Vamos ver mais aqui. Aqui está se vendo exatamente a carta dobrada, essa da esquerda. E o CEP colocado, ela certamente ficou na frente do operador, apoiada nessa parte da dobra. E o CEP foi impresso lá. Esta outra também é uma impressão sinuosa, se assim a gente pode chamar, que ela está fazendo como se fosse o seno da carta, né? Vamos ver aqui. Agora, a impressão invertida, feita na parte superior do envelope. Foi lido o operador, leu o 05674 deste código, digitou, mas ele leu de cabeça para baixo, de tal maneira que o código ficou impresso em cima. Esta aqui é a mesma coisa. Vamos ver mais aqui. Impressões no verso. Um objeto postal tipo impresso, que é esse aqui, esse da esquerda. A frente dele é essa pequena logo depois. A aplicação no verso de um CEP totalmente diferente, 042222, quando, na verdade, o CEP da carta era este, 01030. O operador talvez tenha lido e digitado o CEP de outra carta que estava na sua frente. Esta aqui é um aerograma de Natal, Miguel, também para você, quando ele foi digitado para o CEP 02541 e para um objeto devolvido para o CEP 02000, apenas o indicador da zona postal, não foi direto para o remetente que mandou o endereço andado, mas para o correio, no CEP que foi devolvido para esse CEP 02000. Aqui eu tenho as impressões duplas. Impressão dupla do mesmo código, feito pelas leitoras ótica e visual 6 e 8. Esta carta da esquerda é a impressão do código, feita pela leitura 6, e depois a leitora ótica fez, não sei quem fez primeiro, certamente a leitora visual e depois a leitura ótica. E a leitura, vocês estão vendo que as barras do código estão todas elas fortificadas, como se realmente impressos duas vezes, aplicadas duas vezes. E esta daqui é a mesma coisa, só que para uma leitora ótica e visual diferente, onde tem a inclinação de a inclinação para a direita e o outro para a inclinação para a esquerda. Mas é o mesmo código que foi digitado. Aqui, impressão dupla de códigos diferentes pelas leitoras ótica e visual 10 e 14. Dá para ver aqui como fica interessante esse aspecto da leitura dupla. Esta é a mesma coisa. Impressão dupla de códigos diferentes, feito pelas leitoras visual de diferentes mesas. Essa da direita aqui com o selo
super interessante, parece até uma pintura moderna. Aqui são a impressão dupla de códigos diferentes feitos apenas pela leitura ótica, ou seja, a carta passou 2 vezes pela leitura ótica. Numa delas, elas se coincidem, as barras se coincidem, e noutras, elas passam, tem as barras impressas embaixo e em cima. Por que eu digo que a leitura ótica... não, desculpa, pela leitura ótica, não, pela mesma leitura visual. Pela outra leitura visual. Esta pela leitura ótica e essa pela leitura visual. Aqui começa as coisas. Uma carta tratada tanto pelo o equipamento da NEC, quanto pelo equipamento Telefunken, que foi o objeto da última palestra que eu fiz, das barrinhas amarelas com o CEP. Então, eu tenho aqui. O CEP é o 01006, que foi feito... Não sei quem fez primeiro. Se a leitura, o tratamento pela Telefunken, que era na Alameda Notman, onde essas máquinas estavam instaladas, ou se o da NEC, que foi no Centro de Triagem da São João, com código matricial de 4 dígitos da Telefunken e o equipamento NEC pela leitura ótica da São João. Então, essa carta é muito interessante. E outra daqui também, que tem os dois códigos, o código matricial da Telefunken e o código da NEC. Eu tenho aqui também outro aqui. Lá era aquela anterior, era do código com 4 dígitos, com 4 pares de barras. Tem uma barra 1, 0, 0 e 6. Os dois com a leitura visual 4. E para essa daqui já era, não sei se vocês estão lembrados, de que o código passou de 5, 4 e 3 dígitos. Dígitos completando os dígitos do CEP. Então, estas duas são da fase final com o código de 3 dígitos. Depois nós temos aqui isso ali, CEP e o CEP da NEC com o da Telefunken. Aqui vai mais longe, porque o tempo que a Transorma de São Paulo, que teve um uso nos finalmente, eu gosto de falar sempre no estertor final, nos finais de 84, trabalhando para as caixas postais da Agência Central de São Paulo, a Transorma trabalhou durante algum tempo, nos meses final de 84. E temos aqui exemplo com a máquina Transorma da DV e com o equipamento NEC. E aqui o JD, que o Miguel também assinalou aqui. Mas é super interessante isso também, porque os equipamentos, um que foi de 84 e outro aqui já de ambos de 84, mas um equipamento que começou em São Paulo nos anos 52, né? Vamos ver mais aqui. Aqui eu tenho, normalmente, dos equipamentos de São Paulo, a Transorma FZ e a Transorma FB, e o código NEC pela mesa 8 e pela mesa visual. Aqui é o que eu chamo de primeiro enigma dessa coleção. Tem 2 enigmas que vocês depois vão me dizer o que é. Esta carta foi codificada pela leitora ótica, com todos os espaços de 5 barras ocupados. Olha, eles deviam só ocupar 3 entre 5. 5 espaços e 3 deles deveriam ser ocupados pelo CEP. Então, eu me pergunto, e foi impossível qualquer leitura, teria sido o equipamento ligado e desligado subitamente? Essa é uma das opiniões que eu tenho. Depois vocês podem tentar decifrar esse enigma. Eu não estou querendo abrir
agora para a gente conversar, porque senão as conversas podem se alongar muito o tempo da palestra e vocês me matam por causa do futebol. Né? Então, esse é o primeiro dos enigmas, vai ter um outro. Esse é o segundo enigma. Esta carta foi circulada de Fortaleza, no Ceará, do CEP 60.000, onde não existia, na época, tratamento eletrônico para disposição, para distribuição. Nessa época, em 1986, não existia. O código 060.000, aliás, 06.000, vocês podem ocupar aqui, está bem, 0600, digitado pela leitora visual da mesa 14, corresponde à cidade de Osasco, São Paulo, onde foi impresso. Da onde essa carta veio? Do CTA de Brasília, da Avenida São João, ou do Rio de Janeiro, ou do Jaguaré. Não dá para saber, porque não tem nenhuma qualquer carimbo ou marca de postal no verso. Aí, depois, essa carta, é provável que ela tenha sido mal encaminhada para Osasco, saiu do Crato, no Ceará, e tenha sido mal encaminhada para Osasco, e de Osasco ela foi enviada para Fortaleza, onde, logicamente, ela passaria por São Paulo. Mas isso é um enigma, um puzzle, como se diz, que eu não consegui, como se diz, resolver. A carta está feinha, está muito manchada, mas ela é desse jeito. Então, são dois enigmas que vocês fiquem aí. Depois, se quiserem que eu mande as imagens disso para estudar melhor, eu vou fazer isso. Então, vamos passar agora. Aqui entra o Centro de Triagem Automática de Brasília. Como é que a gente vai saber da distinção entre o centro de Brasília, o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, os dois de São Paulo? É muito difícil, porque o equipamento era o mesmo, o CEP era a mesma coisa, então a gente tem indícios a partir do carimbo de chegada e o destino. Esta saiu de Brasília, esta primeira, do lado esquerdo, saiu de Brasília pela leitura ótica e veio para São Paulo. Então, é possível que como Brasília já tinha o CTA lá e ela estava toda arrumadinha, é possível que ela tenha saído de Brasília já com o CEP, que seria lido aqui na distribuição. Esta daqui, do lado direito, saiu de Brasília para uma cidade que não tinha nada disso e que, obviamente, foi de Brasília que o CEP foi para a minha cidade lá no interior do Ceará. Então, esta, com certeza, foi de Brasília. E as duas, essa sem muita certeza, mas praticamente bastante certeza disso. Vamos ver em frente. Aqui mais Brasília. De Brasília para São Paulo, já com saída de lado franqueada, pré-franqueada, no caso, né? Os contratos da Câmara dos Deputados. Aqui também a mesma coisa, pré-franqueada e para Dracena. Depois eu tenho aqui mais de Brasília. De Brasília nós temos mais uma outra aqui, que na importação, ou seja, a carta saiu de Salvador e foi para Brasília, onde recebeu o código de barras em Brasília para a distribuição local, né? Carta para o comandante Marcelo, que recentemente falecido. Aqui temos uma carta com o uso dos dois equipamentos, do equipamento NEC em Brasília e com o equipamento Telefunken, certamente em São Paulo. A carta veio de Brasília para São Paulo e o equipamento NEC foi
foi aplicado na chegada dessa carta, que já tinha sido tratada pela Transorma de Brasília. Mas nessa data, 7 de dezembro de 78, o equipamento de São Paulo ainda estava em fase experimental. Aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a mesma coisa que já acontece com Brasília e São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo é a mesma coisa. Então, pela obliteração, a gente supõe que essa carta tenha saído do Rio de Janeiro, tratada na máquina automática, na obliteração automática, e tenha vindo para São Paulo. Essa daqui não resta a menor dúvida, a da direita, de que saiu do Rio e foi para o Ceará. Então, ela saiu do Rio mesmo, foi tratada pelo equipamento automático do Rio. Aqui são dois casos que não deixam dúvidas. A carta saiu do Rio, foi para a Granja novamente, e a carta que circulou no Rio de Janeiro. Então, foi tratada, então, certamente não restam dúvidas para essas duas situações. Vamos aqui adiante. Então, o mesmo tipo de coisa que a gente já viu nas cartas para São Paulo, no Rio de Janeiro acontecia a mesma coisa, impressão deslocada, aqui com impressão de códigos diferentes, uma pela leitora ótica e outra pela leitora visual, né, entre Rio e São Paulo. É possível que uma tenha sido feita no Rio e a outra em São Paulo, mas não se sabe, porque em São Paulo também acontecia a mesma máquina passar duas vezes, a mesma carta passar duas vezes por máquinas diferentes ou pela mesma máquina. Bom, então ali nós terminamos aquela parte, e essa que se segue agora é só uma ilustração de o uso desses equipamentos em outros países. Na Bélgica, a gente tem um exemplo de barras amarelas e também com o número de mesa em algarismos arábicos. Não sei se dá para perceber. Está aqui outra. No círculo tem aqui acho que é um algarismo 14, não sei se dá para ver direitinho. Mas isso não precisa dizer se é amarelo debaixo da luz fluorescente. É uma beleza para se ver. E o código de barras em amarelo. Aqui eu tenho outra carta da Bélgica com o código em amarelo e certamente um operador com um código em preto, B91, e bem diferente as coisas do nosso sistema, mas o princípio era o princípio do código NEC, do equipamento NEC. Aqui eu tenho Canadá, com 3 exemplos de carta. A carta da esquerda, as barras rosa à esquerda, o número de mesa em amarelo, nessa carta da esquerda. Aqui à direita, em cima, tem as barras e número de mesas fosforescentes e amarelos. Aqui um, está aqui outro. E nessa daqui, que é interessante, que tem o número de barras rosa à esquerda, tem uma barra rosa à esquerda, somente um de cor rosa, e o restante do código em amarelo. Né? Meus amigos, e com isso eu termino esta apresentação dizendo que eu fiz as pesquisas, a pesquisa bibliográfica. Quem primeiro tratou desse assunto aqui no Rio, tratou quase que simultaneamente comigo, porque desde os anos 70 eu já trabalhava com essas coisas, aguardava isso. Chegamos até a conversar com o Domingos, o nosso, vamos dizer, participante aqui, que conheceu o senhor Vickert. Eu não o conheci pessoalmente, mas ele escreveu no Boletim Filatélico do Rio, no Brasil Filatélico, do Clube do Rio, artigos sobre estas máquinas. Os números, da indicação aqui dos números 196, 198 e 201 do Boletim Filatélico.
E o Correio fez uma na revista Coffee, sem citar a autoria, uma automatização do sistema postal de triagem, no número 19 de 1978. E eu fiz um trabalho que eu apresentei isso pela primeira vez no boletim da Brapex, eu não sei se vocês estão lembrados, Brapex de 88, que foi aqui em São Paulo, onde eu publiquei um trabalho, a primeira vez que foi feito, esse trabalho publicado, eu não sei se dá para ver aqui. E foi a base para essa coleção. Então, isso eu estou dizendo aqui, que essa apresentação foi baseada na coleção do autor, montada desde alguns anos atrás, que contém centenas de envelopes tratados pelos equipamentos NEC, que operaram no Brasil nos modernos CTAs de Brasília, a partir de junho de 78, de São Paulo, na Avenida São João, a partir de fevereiro de 78, e no Jaguaré, a partir de fevereiro de 81, e mais do Rio de Janeiro, a partir de março de 1980. Eu quero agradecer ao amigo e companheiro da SPP, Miguel Rodrigues de Magalhães, que, com a paciência e boa vontade, me ajudou a enfrentar os desafios de uso do PowerPoint, entre outras coisas. Né, Miguel? E é isso aí. Agradecer a paciência de vocês e que espero que leve a olhar com um pouco mais de carinho estas barrinhas. Primeiro que elas atestam como é que se diz? A circulação da carta, o uso da carta nos Correios. E segundo, porque é subdivertido. E é uma filatelia barata, muito barata. Até poucos meses atrás eu estava jogando isto no lixo. Mas me disseram, não, jogue no lixo não, porque eu passo aí um dia para pegar na sua casa. As minhas duplicatas estavam todas indo para o lixo. Muita coisa já se perdeu. Muito obrigado. Desculpe, e ainda vai dar tempo para o futebol, né? Conversar um pouquinho. Muito obrigado. Como é que eu faço agora para sair? Stop share. Stop share. Não sai não, Mário, que eu queria falar sobre três telas que você mostrou. Fica aí, então vocês vê se vocês... Bom, já temos a mão do Macedo, então ele já começa, depois temos o James Piton na sequência. Só um adendo antes do Macedo. Xavier, muitíssimo obrigado por compartilhar teus estudos, teu conhecimento inigualável conosco. Obrigado. Obrigado a você pelas palavras. Aproveito esse momento para confiscar todas as franquias de Brasília apresentadas no trabalho. Você viu, né? As duplicatas, antes eu joguei muito fora, mas agora eu vou guardar. Já estou guardando para você, faz tempo. Tem gente que vai querer também a do Sindicato dos Vinhos ali. Do Sindicato dos Vinhos? Ah, é. Ô, Xavier, você pode voltar na página que tem aquela carta dobrada no canto inferior direito? Vamos ver. Eu vou passando aqui, aí você vai me dizendo. Essa aqui. Isso, volta. Isso. Eu vejo que o CEP para qual ela foi endereçada é 0.000. E pela codificação que você está marcando ali, dá 00999, é isso? Não, peraí. 00... 99. Acho que alguma coisa está errada. Porque se você ver lá pelo aqui, é 00, acho que é 0.000, rapaz. Será que eu tenho 0? Pera. Não, é 999 mesmo. 9999? Espera aí. É 00999 mesmo. Espera aí, 2... Não, eu acho que não, hein? 9 não, esse 9 não é esse. Porque, veja, esse primeiro aqui, de cada tracinho desse, esse primeiro... Onde tem o primeiro 9 aqui, certo? Onde tem o primeiro 9, não esqueça de que esta primeira barra à direita é o bit inicial. Isso.
Tá? As outras 3, é verdade, está com 0009. Tá. Então, a marca não corresponde ao CEP. Esta marca não correspondeu ao CEP. Tá certo? bom. Mas isso não era a grande coisa que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar a aplicação dela, né? A pergunta é se exatamente quando dobrou, se não marcou errado. Certo. Se a dobra não pode ter causado uma leitura, ter feito uma marcação. Não. Ele digitou errado. Mas isso também vale para esses operadores, a mesma coisa que a gente falou dos operadores da Transorma e de coisas. Esses caras eram heróis. A velocidade com que isso passava na marca, às vezes não tinha uma constância no local onde estava o CEP escrito. Ao contrário, não sei se nós falamos já daqui, do CEP escrito nas cartas da Rússia, nos envelopes da Rússia, que era daquele treco lá bem grande, que o sujeito era obrigado, o remetente era obrigado a unir os pontos num tamanho grande, né, para marcar exatamente o CEP, para não dar esses problemas. Tá. Depois você pode ir para o primeiro enigma que você passou, por favor? Tá, o primeiro enigma. Isso daí eu queria solução, hein? Eu vou trazer mais problemas só. Serve também. Solução não é do meu departamento, não. Você fala de 5 barras, mas eu conto 6 barras em cada espaço. Pois é, porque veja, cada uma das barras da direita é a barra do bit inicial. Depois sobram 5 espaços. Tá certo? Então, se tem 6, é porque a primeira barra de cada... Veja esses espaços que eu separei de lápis, certo? Então, no primeiro deles, eu tenho a primeira barra, é o bit inicial que tinha em todos os números. Depois eu tenho 5 barras escritas impressas no espaço das 5, nos 5 espaços, entendeu? Em todo ele. Então, ele pode ter passado 2 vezes na codificação? Não, porque isso aí não é código, coisa nenhuma. Isso não é código, não dava para ler isso. Porque a máquina lia se... primeiro que ela passou pela a leitora ótica, né? Ou seja, a leitora automática, não pela leitora visual. Certo? E agora, o que eu acho, que não tem aquelas coisas que às vezes o negócio sai da tomada e tudo, a impressora, né? Sai aquela bagunça. Só pode ser isso, cara, não sei. Continua. Talvez sim, quando a máquina fosse ligada, ela fazia um teste e imprimindo todo. Isso, imprimia tudo. Mas em 84 ela não devia estar mais fazendo teste, os caras já deviam estar com ela. Não, na hora de ligar a própria máquina. A máquina ligava, ela fazia para desentupir todos os... Na inicialização, pode ser. Na inicialização da máquina, pode ser que ela gerasse todos para mostrar que está tudo funcionando, né? E aí começar a ler as correspondências. Pode ser. Aí faltou luz, ela, quando reiniciou, marcou como se fosse uma marca de início de funcionamento. É aquele teste padrão que a impressora faz, né? Ela imprime um padrão para saber que está em ordem. Isso. Mas se fosse assim, era mais casos podiam acontecer disso. Eu só vi isso na minha vida inteira. Olha que eu ainda tenho aqui um monte aqui. Eu tinha nesse meu quartinho aqui, quem conhece aqui o Igor Miguel, está cheio de envelope para abrir desse período aí, dos anos 70, dos anos 80. E pode ser que tenha mais, mas eu acho difícil, porque eu já vi quase tudo. Você pode até as marcas de Brasília agora, vamos na parte específica. O interesse está danado, hein? Vamos lá. Essa daqui você não me diz nada? Essa aí o cara fez certo. Ele não leu o endereço, ele leu o seu CEP. CEP 60 mil, ele mandou para 60 mil. O CEP é correto.
Não, mas ele não tinha Fortaleza, não tinha. Então ele não leu lá, nem no Crato, nem em Fortaleza. Nem no Destino, nem na Origem. Ele tinha. Ele só foi ter CEP quando ela veio para Osasco. Que era Ou seja, ela precisava ter sido mal encaminhada para Pois poder é, receber o tratamento eletrônico de distribuição e aí sim ela seguir em viagem. Ela foi mal encaminhada do Crato para Osasco. Né? Não, ela foi bem encaminhada do Crato para Osasco, porque o CEP é 60 mil. Ela foi para onde tinha que ir. Osasco, 60 mil. Não. Osasco é 6 mil, é 0,6. Osasco é 6 mil, não Ah, é 60 mil. tá, 6 mil. Tá, o cara, então foi 60 mil. O cara que leu errado mesmo. Viram errado, cadastraram errado, Certo, e ainda assim ela voltou depois para casa. E ela ainda nem chegou assim, não. Era o cara do Tribunal de Justiça lá. Ele ia em cana. Pura necessidade. Brasília. Brasília. Vamos lá. Essa aqui. Aí. A máquina é a mesma, eu consigo ler 61012 na da esquerda, é o mesmo número na da direita? É a mesma máquina? Normalmente 60012. Aqui é o 01120, né? Esse aqui é a leitora visual. Não, o número da máquina de franquia. Não, mas eu acho que não é 60. O número da franquia é 60.012 e 60.612, não é a mesma. É 012 e outra 612. Não, a bandeira é diferente. 60.012 e a outra é 50.612. 50.612. As máquinas são muito parecidas. Essa da esquerda é uma máquina Pitney Bowes 5.370, o modelo dela. Você pode ver lá no livro lá, 5.370. E essa daqui é uma Pitney Bowes modelo RF, que é aquela pequenininha. Veja aqui o tamanho. É a máquina mais chata que eu acho. Mas então são máquinas diferentes. Uma com o número 60.012 e a outra 50.612. Agora vai, então, até o Senado, por favor. Você tem mais um envelope de Senado. Tá vendo CPI lá, hein? Mais um. Aí, não, volta, desculpa. É a mesma, olha Senado aqui, a PT03. O número da máquina é diferente, então significa... Não, eu estou querendo descobrir onde ficavam os APTs de Brasília. Tá. Essa daqui é Senado, né? São 15 APTs no total, então a P3 fica tanto no Senado Federal como na Câmara. O número da máquina é diferente. Era no Congresso, né? No Congresso. Olha o sindicato do vinho aí. São duas máquinas diferentes. Outra coisa, Reinaldo, estas máquinas dançavam de local. Todas elas, não só Brasília, no Brasil inteiro. Começaram com uma data, com um local, muitas vezes, não no caso dessas aqui, mas das máquinas de uma maneira geral. Um belo dia a gente precisa falar de franquia mecânica aqui, viu? Então, estas máquinas mudavam de lugar. Brasília mesmo tem um tipo de locais diferentes. Esses carimbos datadores, com o nome da agência, mudava estupidamente. É possível, eu posso fazer isso depois, assim com as máquinas de Brasília, mas mesmo as máquinas de Brasília vão dar um trabalho desgraçado, viu, cara? Então, porque as agências, até a década de 80, elas não tinham nome, elas tinham número, que vai da PT01 até a PT15. O grande enigma está sendo descobrir cada número em que cada local significava. Onde é que ele estava? Então, agora eu vi a PT3 passando como a Câmara dos Deputados e vi a PT3 passando como Senado, e os números de máquinas são diferentes. Então, certo. A PT3 é Congresso. Isso. É possível. Legal. Tem mais Brasília? Tem mais Brasília? Tem um monte de Brasília aí. Gostou, né? Mas legal, obrigado, Xavier. Parabéns, fantástica apresentação e
Só você para ficar procurando esse tipo de coisa aí. Tem paciência. Pois é. Estou à vontade com vocês até chegar a hora do jogo, né? Daqui a pouco tempo. Corinthians joga hoje? O Corinthians B. James, fique à vontade. Senhor Mário, muito legal sua disciplina, sua metodologia aí de pesquisa. Eu tô curioso com a altura dos segmentos. Sim. O senhor podia voltar lá no começo, quando o senhor mostra que tem um bem... A altura das barras? Que as gotículas estão bem juntas. Isso, vamos O senhor chegou a considerar que seria, por exemplo, cartas que têm volume, têm peso maior, com volume dentro? Eu fiquei pensando assim, as gotas as gotas são super leves, né? E elas poderiam cair assim de forma divergente. Então, quanto mais perto tivesse a carta, tivesse mais perto da cabeça, ia sair mais perto as gotas. Essas daqui são delas, as falhas das 8 gotas e tudo. James, eu concordo com você parcialmente. Por quê? Aí, aqui. Isso. Veja, essas cartas, elas só entravam na máquina para serem tratadas se elas obedecessem os padrões de rigidez e de peso até. Por quê? Porque assim a máquina não leria, né? Porque ela tinha as recomendações do fabricante, essas máquinas elas eram jogadas dentro do balde lá, e esse balde alinhava, carimbava ou não para as cartas já carimbadas, mas botava na posição de ser carimbada ou lida o certo. Então, eu acho que não. Que não deva ser por isso, não, porque a carta que todo tipo de jeitão, de que não eram com peso até 20 gramas, até 50 gramas, a máquina leria, né? Só se fosse um tipo de um volume grande e tudo mais. Eu tenho a impressão de que alguma coisa pode ser, a negligência brasileira é um fato, né? Em todos os aspectos. E nesses aspectos de equipamento, essas máquinas tinham que ser bem cuidadas e, vamos dizer, lubrificadas de vez em quando, né? Entupimento na tinta, no bico. Mas essa que está curtinha aqui da direita, ela tem as 8 gotas ou ela tem só parte das gotas? Essa daqui da direita, essa mais baixa? De corumbá. Eu para contar se é, não, mas está tudo junto ali, viu? Deve estar tudo junto. Então, porque aí se tivesse entupido, né, ia ser parcial, ia ser só 4 gotas, mas se o senhor achar que tem as 8 lá... Você vê que tem algumas que tem uma que dá para ler, quando a gente está observando aqui a olho nu, vamos dizer, com a lente, dá para contar. Hoje eu estou com a vista que não conto muito isso, mas essas baixinhas não dá para saber quantas gotas estão lá. Essa é impossível, né? Mas então, a diferença de estar entupida, né, e de estarem concentradas, né? Pois é possível. Essa daqui, dirigida da Prefeitura de Corumbá de Goiás, dirigida para um dos nossos amigos antigos, já, não sei se o Reinaldo ouviu falar, mas talvez não tenha conhecido. Muito. Santana Sadi. Muito. Então, ele é possível que possa ser algum documento mais sério. Mas se o documento fosse mais sério, estaria registrado, né? Estaria registrado, não estaria... E vocês observam que boa parte dessa correspondência... Agora é uma coisa, eu não conheço carta registrada com isso. A carta registrada tinha um tratamento diferente, né? Se fosse alguma coisa de volume, com documento e tudo mais. Não sei, pode ser, mas eu... Então, o Roberto falou agora, né, que a tarifa está para... E a máquina só aceitava até 50 gramas? Eu não sei quanto é que a máquina... Qual era o parâmetro, os limites que a máquina aceitava, mas o que era o seguinte, que ela devia obedecer a características de tamanho, por isso é que ele era o RPC, né? De tamanho, principalmente de rigidez, que era para a carta
evitar de aquela ser dobrada na hora do tratamento. Buscar na máquina. Encavalar, ou coisa muito fina podia encavalar, então, mas aí outra grossa não podia. É difícil. Aí, como eu digo, como eu não sou pesquisador, eu sou um colecionador. Bota as cartas. Agora, eu tenho um olho bom para carta, viu? Bote uma carta na minha que eu como ela com os olhos, todinho. Mário, de curiosidade, eu te falo que naquele trabalho dos Mickeys, existe uma carta entre a empresa que está fazendo o teste dos aerogramas e os Correios, sim, onde eles enviam para lá 15 unidades, se não me falha a memória, para que o Correio passasse pelas máquinas leitoras do Jaguaré e visse se as máquinas conseguiam fazer a leitura e a impressão dos códigos. E aí vai uma segunda carta dizendo que sim, tinha sido aprovado em termos de papel e dimensão, porque as máquinas tinham conseguido fazer a leitura dos aerogramas dos Mickeys. Então, olha aí, ela tinha que fazer isso. Então, mas aí o desleixo, eu acho que boa parte dessas... Está certo, porque a quantidade de material que tive a oportunidade de verificar permitia separar isso. Para todas esses sistemas que eu estou vendo, eu separei só essas coisas diferentes, que fugiam primeiro um padrão de cada uma delas, e depois as coisas diferentes. Mas tem uma quantidade muito grande, cara. Essas cartas com falha da impressão, dá a impressão como é que uma máquina solta um código impresso desse jeito para uma leitora lá no final da linha, descobrir qual era o CEP e para onde aquela ia. Ler o CEP e para onde aquela ia, né? Então, acho muito desleixo. Podem ser máquinas diferentes que, consequentemente, fazem impressões diferentes? Não, eu não entendi bem. Entre máquinas... Vamos lá. O bom seria, por exemplo, Corumbá de Goiás, sim, ter outros exemplares do mesmo período, provando que nem sempre eles são de 4 milímetros, porque pode ser que a máquina de Corumbá de Goiás tivesse um padrão. Essa outra máquina do pátio do colégio, é bom ter vários outros para ver se o parâmetro de 9 milímetros é sempre o mesmo. Não se confunda uma coisa. Isto não era em Corumbá de Goiás. Isso. Era no centro de distribuição. Tudo em São Paulo. Ou era no Jaguaré ou na Avenida São João. É no centro automático. Não era de... É a mesma máquina. É a mesma máquina, é o conjunto, ou a do Jaguaré ou a do coisa. Era uma máquina só. E você seria aí, eu só brincar com você agora. Se eu tivesse essa máquina de Corumbá de Goiás, você já imagina que tamanho deve ser menor do que a granja Corumbá de Goiás. Mas é que, na realidade, o que acontecia aí é que Corumbá de Goiás, se você vê, está na administração Brasília. Então, podia ser que todas as cartas, quando você pega a região de Brasília, todas elas fossem tratadas no mesmo centro. É verdade, porque tem o BSB aqui, né? Pode ter sido em Brasília, sim. Você tem um grande eixo ali no entorno de Brasília, em que pese não ser Brasília, que estão presas na administração de Brasília. Não, agora que eu estou vendo, a sua observação, o carimbo tem BSB embaixo. O BSB. Isso, exatamente. Então, agora o que eu pensei aqui? Que todas essas cartas foram tratadas na mesma central, na região de Brasília. Então, teria que pegar cartas da região de Brasília toda e ver se bate a mesma codificação. E eu precisaria saber também o seguinte, se essa carta foi exportação de Brasília ou se foi, ou seja, se a máquina, se o código de barras foi impresso na saída de Brasília, ou se na chegada de São Paulo, que era possível. Isso. Porque você tem muitas cidades ali, Pirenópolis. Eu tenho uma anotação, se você quiser, depois eu te mando de todas as cidades que são BSB, mesmo não sendo Brasília. Isso aí pode ser, se você mandar, isso aí já vai ser elementos para eu separar, para a sua pilha subir. Eu te mando. Seu material.
Você vê que tudo que passou Brasília eu li. Você viu, né? Essa eu não tinha percebido que era Brasília, BSB. Você conhece esse lugar? Não, não. Eu tenho uma ideia de onde seja, porque tinha uma das estações de tratamento que eu cuidei na época que eu estava morando em Brasília, que era a Corumbá. Vou supor que vai ser o Corumbá de Goiás, né? Porque pode ser que hoje tenha mudado o nome. Então, eu acho que sei onde é. Eu vou procurar no Google depois para ver se Corumbá de Goiás e Corumbá é a mesma cidade. Não é, não. Xavier, já te comento que é uma cidade com quase 11 mil habitantes. Hoje. Megalópole? Hoje. É uma megalópole com quase 11 mil. É do lado de Pirenópolis. Por isso que eu falei Pirenópolis. As armas da cidade parecem o emblema da Portuguesa de Desportos. Cadê o Miguel? Presente. Emblema da Portuguesa. A luz é... Luiz Gonzaga já está mandando aí já até o tamanho do município. Pirenópolis não é a cidade lá do Zezé de Camargo, lá, Luciano? Mas não tem Não aqui. sei, mas é uma cidade muito, muito rica em termos turísticos. Dá mais ou menos umas 2 horas de Brasília, tem uma quantidade de cachoeiras muito grande, tem lojas de cachaça, onde você vê garrafas de cachaça custar R$10 mil até. Pirenópolis, você está falando? Tem um teatro colonial sensacional. Isso. É um lugar muito bonito de se visitar. Muito bem. É Goiás. Goiás. Isso. Então, é aí, não é? Vê aí. Eu acho que é daí mesmo. É pertinho, deve ser. Que os dois lá saíram de casa lá. O dia que eu saí de casa, e saí de lá. Legal. Parabéns, Mário. Muito legal. Mário, muito bom. Gostei principalmente dos aerogramas, o senhor sabe disso. Então, a próxima apresentação é o que eu chamo de equipamentos de transição entre a NEC e ENSEC. É o seguinte, esse dá spoiling, né? Spoiling para vocês. É esse mesmo equipamento que ele ficou obsoleto porque só tinha 15 mesas de operadores. Então, eles fizeram um acordo com a Telefunken e com uma empresa que tinha aqui, acho que era ligada à Telefunken, a ENSEC, que aumentaram em mais 30 mesas, e cada uma com operadores que se revezavam. Então, é esse mesmo tipo de codificação, só que à esquerda deles tem um número. Tinha o número da mesa e o número do operador em romanos, em arábicos, e umas legendas, que aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Tem até a FEB, a data tinha uma super coisa interessante. Miguel, que já viu a prévia delas. Está aqui. E é uma curtinha. E depois, finalmente, vai ter dessas marquinhas pequenininhas que eu não descobri o código, mas, enfim, vai ser. Mas eu vou pedir a vênia para o Igor para me deixar só para o próximo mês agora. Bom, nesse mesmo tema, deixa eu só encerrar aqui, tá? A apresentação para todo mundo se ver, mais fácil. A próxima apresentação que a gente tem é do Macedo, com telegramas de Natal. Eu não tinha te avisado, Macedo, mas só para te assim, só um lembrete amigável. Você não sabia, mas faz parte. E ainda tá bom que ele está avisando antes. Tem dia que ele avisa meia hora antes, fala, vai lá e faz. Ele fala do Maquin. E isso dia 15. E dia 22 a gente vai ter o Domingos. Não!
Dia 22 é domingos? Deixa eu tenho aula. Gente, é preciso pedir a ajuda dos amigos, porque não temos palestras a partir do 22. Miguel, Igor, se você quiser marcar para o dia 29, a próxima. Tá? Ok, que ela está pronta, está passando pela... Já veio do Miguel a revisada. Tá bom. Então dia 29 eu coloco a sua. Mas dia 22 a gente fica com espaço, então se alguém puder, se alguém quiser... Era do Domingos? Você não quer mudar a minha para 22? Pronto, a gente resolve o problema. E aí quem faz dia 15, o Miguel de novo? Eu resolvi Não, o problema do 22. Marquinhos, parte 25. Vou falar do Santos. Se fizer palestra de novo, eu vou falar só do meu time. Marquinhos é o mundo, rapaz. Tem que fazer mais. Até agora escondeu a câmera, achando que eu não ia perceber, pode ser uma opção. Flose seria muito bem-vindo também, Flose. Se você quiser, dia 22, falar com a gente. Olha, eu venho... O Ricardo, se ele fizer uma palestra da coleção dele, de Nossa Senhora, que ele fez lá na SPP, é muito legal. A gente já assistiu, né? Eu assisti, acho que Tem coisa nova, o Tony, o Xavier, é muito legal. Marca ele aí já. Ele não está ouvindo. Podemos pensar na possibilidade, sim, para julho agora. Dá para tentar fazer, sim. Eu combino uma data com você, Igor. Para julho? Dia 15. É junho? Dia 15 de junho, Ricardo. Não, julho. Ô, Flose, você ia aceitar fazer a palestra dia 22, é isso, Flose? Não, veja o seguinte, Igor. Eu tenho material para fazer, no mínimo, umas 4, tá? Mas, no momento, eu não tenho condições de preparar os PowerPoints. Talvez lá para agosto eu tenha, tá? Então, me dá um tempo, eu vou preparar. A hora que eu tiver preparado, eu lhe aviso e você programa. Mas, para agora, está bem difícil. Ô, Igor, seguimos na busca. Vê aquela que o Domingos sugeriu, a gente fazer juntar 3 ou 4 para fazer a montagem. Tem o Glauber para falar do circo. Não, cadê o Glauber? Tem o Glauber para falar do circo. Quietinho. E a gente podia mesmo fazer pegar uns 2, 3 para falar de montagem de coleção, até porque a Abrapex está aí, né? Então, era uma boa. A Abrapex está aí. A gente pode pegar você para falar, o Macedo para falar, e o Ricardo Barreto para falar de montagem de coleção, pô. Nada melhor. A coleção dele é muito bem bonita mesmo. Eu não sei como ele monta. Você monta como? Não precisa montar apresentação, é só falar o que você usa, como você monta. Fazer uma espécie de debate, né? De uma... um tutorial, isso, como o Macedo falou. Isso. É a técnica de montagem. Boa ideia. Você monta no quê, o Ricardo? Você monta no Word? Eu monto no Word. Tanto em A4 quanto em A3, na minha opinião, o Word é sempre a melhor solução. Né? Eu e o Macedo e o Ricardo, todos montamos no Word. Precisaria ver alguém. Quem foi que falou outro dia que montava no PowerPoint ou no não sei no quê? Alguém falou? Eu monto no Google. No Google? No Google Drive. No Google Drive. Aí, tá vendo? Aí já é diferente. Então, poderia ficar o Reinaldo... Mais um para poder falar também. Ricardo, mais um o James. Né? Vê aí, marca aí. Boa. Já está marcado, dia 22. Está marcado. 22 de junho? Tá. Beleza. E o Domingos ficou para julho? Não, Domingos não. O Domingos. Ricardo ficou para julho. Ricardo está para julho, Domingos está para julho. Não, calma. O James, daqui a pouco eu vou arrumar outra Calma. também. Espera aí, não, tem que ter testemunha. Sotrauer também ficou para quando? Para agosto? Agosto de Deus. Sotrauer falou que... O Doutor Brás é um também grande conhecedor de Alemanha, viu, Miguel? O Romeu é um grande conhecedor de Alemanha. Ele poderia mostrar para a gente umas coisinhas. Umas pérolas da coleção de Alemanha.
sabe aquele Muito legal, interessante, porque eu também gosto da Alemanha. Selos da Áustria, lá, aqueles selos, os criptoselos. Criptoselo, esse daí eu achei bacana. É selo comprado com criptomoeda, eu achei espetacular esse daí. Já basta o que deu. Vou arrumar um material desses e quem sabe a gente faz uma... Boa. Se encaminhamos. Tá vendo aí? Se encaminhamos. O doutor Braz também está quieto ali. Quantas o doutor Braz já fez, o nosso presidente? 2. 5? 2 ou 3? 2? Ou 3? Não, tá só fiz uma até agora. Então, vamos fazer. Da apresentação da coleção temática analisada pelos jurados ao vivo. Isso. Boa. E mas tem eu, uma também, eu gosto da e tem Estado de Direito. E tem uma que a gente vai trazer, que é para a gente discutir sobre os selos condenados, emissões nocivas. Essa vai dar seria um debate, pega para capar. Esse eu também tenho vai tirar uma porrada aqui. Seria um bate-bola. Não, mas essa daí eu tenho um moderador perfeito para esse papo. Moderador perfeito. Ele está fingindo que não é com ele, mas você já entendeu a conversa. Se fazendo de louco. Eu lembro. É amigo, tá? É amigo. Talvez, viu, Igor? A minha para julho, em vez de eu fazer a de Maria Santíssima, eu faço a minha de escotismo, que vai para a PEX, tá? Que é uma coleção inédita que eu estou montando agora, né? E são 5 quadros em A3. Eu acho que dá para a gente explorar bastante ela, até com a ajuda do James aí, viu, James? Dá para a gente, acho que trazer um tema bem interessante aí, que é até onde eu acompanho, onde eu estou vendo, acho que nunca foi trazido aqui para a SPP Conecta, né? Não tivemos. E a Maria fica dia 15 de junho. Olha lá. Ai. Esse negócio de ser condenado, eu levei a minha coleção de Segunda Guerra na SPP, 2 blocos bonitos, assim, de, sei lá, ilhas, não sei o quê, qualquer daquelas ilhas que ninguém conhece lá, né? Uma tinha entrada do campo de Auschwitz, aí a outra tinha uma batalha da Rússia lá, cheia de tanque, coisa mais linda, rapaz. Então, os caras falaram tão... Te jogaram lá de cima? Rapaz, quase, é que a janela estava fechada. Mas aí eu falei, por quê? Condenada por quê? Não, a emissão condenada. Por que foi condenada? A emissão? Tem alguns países que só vivem disso, né? Não é um selo, você não encontra aquele selo no correio, você... Não são emissões oficiais, né, dos países. Tem selo do Paraguai que foi impresso na Europa e o Paraguai nunca viu, né? Mas no Delcamp e no eBay, o que mais tem é selo ilegal, feito por quem não deve fazer. Pois é. Pois é. Então, esses não, eu tenho eles até hoje que eu não consegui me livrar deles. Se você entrar no eBay, se você entrar no Delcamp e digitar Covid-19, vai vir mais de 1.000 tipos de peças. Eu não estou vacinado ainda para correr esse risco. Tudo ilegal. Tudo ilegal. Não estou vacinado para correr risco. Tem uma pergunta aqui ainda, seguindo, nessas apresentações, nessas exposições virtuais, é muito fácil de fazer uma montagem com material que a gente não possui. Como é que isso vai ser observado na hora de fazer uma avaliação, uma coisa assim, se a foto, aquele material que está sendo apresentado lá é realmente da pessoa, porque não está se vendo isso, né? Ou se é um material que foi tirado do eBay e do Delcamp, né? Olha que lindo, olha que lindo. Estava na minha coleção, pô, bonito, rapaz. Aí eu tive que tirar e pôr uma carta circulada do campo de Auschwitz, que não tem cor, não tem nada. Aí eu tive que pôr a carta no lugar. Olha que bonitinho. Você sabe qual é a...
A melhor maneira para saber se uma emissão é oficial ou não é você consultar o catálogo Scott. Eu, no passado, consultei uma das pessoas que organiza o Scott e ela me falou que elas pesquisam, entram em contato com o país que está no selo e, se for ilegal, eles não catalogam. No Michel, ele cataloga tudo que aparece, põe lá. O Scott é muito criterioso. Então, se você tem alguma dúvida, vai no Scott. Ou vai no site da UPO. O site da UPO tem um sistema de numeração onde os países mandam os selos para lá. Então, se o selo que está na tua mão não está no site da UPO, esquece, é ilegal. Ele está no catálogo, ele está no catálogo Scott. Ah, no Scott? Tá, esses selos, é Uganda. Eles está no lançaram, tá, mas é um negócio que não depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, tal. Porque você respondeu a pergunta do seu Trauer? Eu queria responder a pergunta do seu Trauer, que eu acho muito pertinente no que se refere às exposições virtuais. As exposições virtuais, nesse exato momento, não têm a anuência da FIP, por vários motivos. Elas vão ser aceitas como classificação para o próximo ano, porque nós vivemos um período de pandemia, mas uma exposição virtual, uma coleção virtual, você tem vários problemas. Por exemplo, esses que o seu Trauer colocou. Você não consegue saber se a pessoa é a proprietária da peça, você não consegue ver se essa peça efetivamente ela é legítima ou não. A pessoa pode ter feito um Photoshop na peça e, com isso, melhorado a estética da peça, você não consegue ver. E outra coisa bastante importante, se vocês repararem, às vezes, quando a gente está montando a coleção, fica aquele ou aperto ou espaço vazio, né? Aquele meio centímetro ou 2 milímetros que faltou ou sobrou. Num trabalho virtual, você pode dar uma reduzidinha no envelope ou uma aumentadinha no envelope, ocupa a peça e ninguém acaba percebendo. Então, isso são grandes dificuldades que ainda não se solucionou para uma análise de uma coleção virtual, porque você teria que ter alguma forma do júri entrar em contato com a pessoa, mesmo que seja de forma virtual, e poder atestar a veracidade desse material. Além disso, você tem uma outra grande dificuldade numa exposição virtual, que é a análise da montagem. Em que pese hoje já se consegue colocar 16 folhas na mesma tela, quando você está vendo uma coleção de multiquadros, você dá 2 passos para trás da linha dos quadros e você consegue ter uma visão bem ampla do que é a coleção e como é que ela está harmoniosamente ou não distribuída. Numa exposição virtual é extremamente difícil, né? Quando muito você consegue ver 16 folhas menores dentro do quadro, então fica muito difícil você extrapolar. Então, as exposições virtuais ainda têm, em que pese estarem muito na moda, carecem muito de uma série de regulamentos e o que é muito importante numa exposição, ela ser virtual ou não, é ter regras claras para as pessoas que escrevem a coleção saberem aquilo que elas estão se sujeitando. Se você faz uma exposição e você não diz a que regras as coleções estão, você não tem como analisar, você não tem como saber se a pessoa cumpriu ou não requisitos, ou em que requisitos ela foi melhor pontuada que outros, para que você possa comparar. Então, nisso, a exposição organizada pela FEBRAF, a Abratex 2021, ela é bastante positiva, porque ela vai seguir o regulamento que existe da FEBRAF, e a exemplo do que foi feito em 2020, na exposição virtual da SPP, vai existir uma sessão de retorno, né, uma sessão de feedback, que vai permitir que os jurados discutam com cada um dos expositores a coleção. E aí, por experiência do ano passado, onde eu tive a chance de atuar como júri, é uma coisa totalmente diferente. Porque quando você está com o expositor na frente dos 5 quadros dele, é muito fácil você deslocar do quadro 1 para o quadro 5 e discutir, voltar para o quadro 3 e passar para o quadro 4
e ir da folha 1 para a folha 80, que 2 passos para um lado para o outro. Quando você está no digital, é extremamente difícil você sair do quadro 1 para o quadro 5 e poder fazer um vai e volta que você faz na frente do quadro. Então, isso fez com que cada sessão com cada colecionador, que normalmente na frente de uma coleção presencial leva de 10 a 15 minutos, as sessões levaram 1 hora e meia com cada colecionador no feedback que foi dado pela SPP em 2020. Foi uma experiência extremamente positiva e que eu estou entendendo que a FEBRAF está repetindo agora em 2021. O Miguel, aí, como comissário, pode falar a respeito disso. Reinaldo, Oi. Uma pergunta. O formato com que vai ser apresentada a coleção? Desculpa, de novo? A gente vai mandar os JPEGs, né? JPEG normalmente, para você ter maior definição. Sim. Isso, a gente vai mandar os JPEGs. O que a gente vai ver lá vai ser um PDF desses JPEGs? Bom, aí o Igor pode responder melhor que eu. Então, vamos lá. Sim, você vai ver um PDF dos JPEGs, só que um PDF que vai manter a qualidade da imagem. E o que eu faço eu monto o quadro como uma página. Eu vou agregar, então eu vou juntar. Você tem uma coleção de um quadro, 16 imagens. Eu vou transformar essas 16 imagens exatamente no formato de um quadro, 4x4, e colocar isso como primeira imagem, justamente para que o jurado ou quem visitar consiga ter a visão da coleção como um quadro mesmo, como ela foi montada. Tá. Mas eu estou pensando assim, nas de 5 quadros, se você não teria como marcar um capítulo no PDF, né? Para saltar de um quadro para o outro, como o Reinaldo estava falando. Só um minutinho. James, você olhou... Quando você está na hora que você está conversando, você não tem premeditado, eu vou sair da folha 2 para a folha 20. Você está conversando com o colecionador, e o colecionador faz uma pergunta, e aí, na frente do quadro, é fácil de você se deslocar para uma página que tem o exemplo, sem necessariamente isso estar pré-estabelecido. Na digital, o ano passado, quando tinha uma pergunta específica, você tinha que ficar correndo a folha, porque você não sabe que número de folha que está ou que quadro que está. Não tem a visão do todo, né? Você dá 2 passinhos para trás, você fala, é aqui, é aqui. Você tem a coleção relativamente na memória, mas você não sabe precisamente onde está. Então, a presencial ainda é muito melhor por todos esses pontos que o seu Trauer colocou. Você vê a peça, se tiver dúvida, a comissão de desperdiçação pode verificar a peça. Você está trabalhando com a peça em tamanho real, não tem plástica, a peça está ali como ela é. Então, faz muita diferença ainda isso. Eu entendo que na hora que a vida voltar ao normal, as exposições presenciais ganham novamente a importância delas, não só pela beleza de você ver as coleções como um todo, como também pelo congraçamento de você encontrar as pessoas e falar sobre o hobby preferido, né? Ô, James, você chegou a ver no site da SPP as coleções da exposição? Não. Expo SPP do ano passado. Vai ser o mesmo formato. Isso. Vai ter um quadro fechado e vai ter folha a folha. Como, James, quando você mandar a sua coleção para a Savipex, antes deles subirem a coleção, eles mandam para você de volta, para que você verifique se as folhas estão na ordem correta. Então, você vai ver um bloco de 16 e depois você correndo o PDF, você vai ver folha por folha embaixo. Entendi. Muito legal. Tecnologia... Senhores, 1-0 para o Brasil, tá? Só para avisar. Brasil quem? Paraguai? Paraguai. Gol do Neymar. O Paraguai é condenado. É tudo condenado. Remissão condenada. Mais alguma pergunta, algum comentário ao nosso Xavier sobre algum outro ponto, alguma outra discussão? Romeu? Mais alguém? Então, Xavier, muitíssimo obrigado. Valeu, Xavier. Bacana. Muito Parabéns, obrigado. Xavier. Parabéns, Xavier. Excelente. Excelente apresentação.
Podia repetir semana que vem, Xavier, que eu tenho dúvidas aí. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Até semana que vem com o Macedo. Boa noite, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Saúde. Tchau.